Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Alberto. Nessa videoaula eu vou corrigir a primeira avaliação que eu apliquei para a minha turma do sexto ano em 2023, que era sobre sistema de numeração decimal. Questão número 1. Compõe os números a seguir. Siga o exemplo do quadro. 3 dezenas de milhar, mais 5 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 9 dezenas, mais 7 unidades, igual a 35.897. Então, o que nós fizemos, pessoal, foi o seguinte, aqui 3 dezenas de milhar, tá? Depois 5 unidades de milhar, 8 centenas, depois 9 dezenas e depois 7 unidades. Tudo que eu fiz foi juntar esses números aí, tá? É claro que nem sempre vai ser só somar, mas nessa situação, somar não, né? Juntar os números, tá? Então, eu juntei os algarismos aqui, na verdade, né? Vou chamar cada um desses de algarismos, de algarismo. Então, quando eu juntei, formou o número 35.897. Só que nem todas as situações aqui, na letra A, B, C e D, vai ser exatamente isso, tá? Vamos ver na letra A. 9 unidades de milhar. Para a gente saber, pessoal, se é ou não, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho 9 unidades de milhar. Então, vou escrever aqui, ó, 9 unidades de milhar. Depois, 7 centenas. Então, tá aqui, 7 centenas. Depois, 6 dezenas e 4 unidades. 6 dezenas e 4 unidades. Então, vocês podem ver que não ficou nenhuma casa vazia. Se não ficou nenhuma casa vazia, vai ser isso aqui, tá? 9.764. Eu posso voltar lá no exemplo anterior, para a gente fazer juntos aqui, vocês verem qual que é a ideia, tá? Vocês vão ver que é bem simples, beleza? Então, olha só, lá no primeiro eu tinha 3 dezenas de milhar, então seria aqui, dezenas de milhar, 3. Depois 5 unidades de milhar, então 5 seria aqui. Depois 8 centenas, então tá aqui 8 centenas. 9 dezenas, então 9 fica aqui. Depois 7 unidades. Então, eu preenchi essas casas aqui, tá? Então, formou aquele número. Então, vamos para a letra B e vamos seguir, fazer a mesma ideia, tá? Então, assim, na hora da prova, eu acredito que o principal que você deveria lembrar é esse quadro de classes e ordens, tá? Então, aqui eu tenho classe das unidades simples, que tem 3 casas, classe dos milhares, 3 casas, classe dos milhões, 3 casas aqui também, né? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E depois eu teria a classe dos bilhões, trilhões e assim por diante, tá? Mas vamos trabalhar aqui só com números menores, beleza? Na letra B eu tenho 4 dezenas de milhar, então vou colocar aqui, ó, 4 dezenas de milhar. Depois 2 unidades de milhar, beleza? 2 unidades de milhar está aqui. Depois 4 centenas, então 4 está aqui. E depois 3 dezenas, então 3 está aqui. Alguns alunos colocaram na prova 4, 2, 4, 3. Mas tem que lembrar que a ordem das unidades eu preciso preencher, tá? Se não tem nenhuma unidade, então é 0 unidades. Então, vai formar esse número aqui, 42.430. Beleza? Então, alguns alunos erraram porque não se ateve a essa situação. Letra C, 2 centenas de milhar. Vamos colocar 2 centenas de milhar, então é aqui. Depois, 7 dezenas de milhar, vou colocar aqui. 5 unidades de milhar, aqui 5 unidades de milhar. Depois, 8 centenas. Então, a mesma coisa, não tem nenhuma dezena, então vou colocar 0. E aqui, nenhuma unidade, eu vou colocar 0 de unidades, tá? Então, teve alguns alunos que esqueceram de colocar esse 0, 0 aí. Então, por isso que acabou errando, tá? E a letra D, vamos lá. A ideia é a mesma. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor, ficar mais bonitinho. Aqui eu tenho 9 centenas, então tem aqui 9 centenas. Deixa eu colocar aqui, ó, 9 centenas. Depois tem 7 dezenas, então tá aqui 7 dezenas. E depois 5 unidades. Então, beleza. Esse aqui foi tranquilo, né? Então, não teve nenhuma casinha vazia, então a maioria dos alunos acertaram a questão. Ainda assim, teve alguns que erraram, tá? Vamos para a questão número 2. Complete. Então, eu tenho aqui, pessoal, 6.000, o número está decomposto aqui, tá? 6.000 mais 70 mais 8. Eu quero saber qual número vai formar, beleza? Na dúvida, você poderia vir aqui no cantinho e somar, tá? 6.000 mais 70 mais 8. É claro que você tem que armar a continha certinho, tá? Aí você somando aqui, você vai ver que vai formar qual número? 6.078, tá? 6.078. Mas claro que nem precisava somar, tá, pessoal? Agora a mesma coisa, ó, 7.390. Então, se você sabe ler esse número perfeitamente, então você vai ver que é 7.000, tá? Mais 300 mais 90. Então, o número que está faltando aqui é o 300, ok? Na letra C,
Então, tem aqui 5.329. Então, quando a gente lê aqui, ó, sem o sinalzinho de mais, eu já vou ler assim, ó, 5.329. Então, é o número que vai formar aqui, tá? Da mesma forma, você poderia fazer a soma, que eu também não acho necessário, mas se você ficou com dúvidas, pode somar e ver que vai formar o número 5.329, tá? Deixa eu colocar um pouquinho menor aqui, 5.329. Na letra D, eu tenho aqui ó, o número 4.216. Então, seria 10 mais 6. Está aqui o 10 mais 6, 16, né? O 200 está aqui, então faltou quem? O 4.000. Então, vou colocar aqui, ó, 4.000. Na letra E, 15.786. 15.786. Então, ficou faltando aqui o 80, beleza? Vamos para a próxima questão. Escreva por extenso. Então, aqui na letra A, pessoal, tem a distância aproximada entre a Terra e a Lua, tá? Então, é esse número aqui. E é ele que eu queria que vocês escrevessem por extenso, beleza? Que seria o quê? 384.400, beleza? Quilômetros, mas nem precisava escrever quilômetros, tá? Só o número mesmo. Agora, o raio da Terra é de 6.371 quilômetros. Então, escrevendo por extenso, 6.371, beleza? Agora, número 4. Seguindo as pistas, descubra que número representa cada questão abaixo. O algarismo das unidades é 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 1. Vamos pensar aqui, pessoal. Vou colocar aqui do lado, ó, unidades, colocar 1. Aí depois, o algarismo das dezenas é o dobro do algarismo das unidades. O dobro de 1 é o 2, tá? Então, as dezenas aqui vai ser 2. Depois, o algarismo das centenas é o dobro do algarismo das dezenas. Então, o dobro de 2 é 4. E aqui eu vou ter as centenas, que é 4. O algarismo dos milhares é o dobro do algarismo das centenas. Então, o dobro de 4 é 8, tá? Então, vou colocar aqui, ó, unidade milhar. Então, a unidade milhar é 8, tá? Então, qual é o número que nós vamos formar? Vamos formar o número 8.421, beleza? Então, essa é a resposta aí que a gente ia seguir as pistas e ia resolver a questão número 4. Bem tranquilo, penso que seja tranquilo aí, beleza? Questão número 5. Observe o número 742.986 e responda. Essa aqui é a última questão da nossa prova, tá? Pessoal, foi a última questão. Letra A. Quantas ordens e quantas classes tem esse número? Então, vamos colocar o quadro de ordens e classes aqui. Eu vou escrever esse número aqui no quadro de ordens e classes, tá? 742.986. Então, vou colocar o 6 aqui, o 8 aqui, o 9 aqui, o 2, depois o 4 e o 7, tá? Então, quantas ordens tem, pessoal? Tem uma ordem, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 ordens. E quantas classes? Tem a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, são 2 classes. Alguns alunos, infelizmente, acabaram confundindo, né? Colocou 2 ordens e 6 classes. Na letra B, quais são os algarismos que ocupam a classe das unidades simples? Unidades simples tem o 6, o 8 e o 9. Então, os algarismos são 9, 8 e 6. Agora, quais os algarismos ocupam a classe das unidades de milhar? Na verdade, eu acho que ficaria melhor se eu colocasse qual ocupa a classe da classe de milhar, tá? Então, seria, mas eu acho que ficou entendido que seria essa classe que eu queria, tá? Então, até porque os alunos, na sua maioria, acertou essa questão. E quem errou, eu acredito que não foi o motivo de estar escrito assim, classe das unidades de milhar, beleza? Então, quem são? São o 7, o 4 e o 2. Então, vou colocar aqui o 7, o 4 e o 2. Agora, ou melhor, ainda tem a letra D, qual o valor posicional do 2? Então, vou colocar o 2 aqui, tá? Então, o 2 está aqui, ó, unidade de milhar, 2 unidades de milhar. Então, vale 2.000, mas se você tem dúvidas, poderia colocar aqui, ó, no lugar do 9, você coloca um 0, 0 no lugar do 8 e 0 no lugar do 6. Então, você tem que colocar 3 zeros aqui, tá? Então, formaria o número 2.000. Questão número 6. Na verdade, essa é a última questão, tá? Que é a questão 5, a questão 6 é a última questão. O antecessor do antecessor de 801. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar 801. Vou escrever o antecessor dele, é o que vem antes, 800. E o antecessor dele é quem? 799. Então, está aqui 799. Na letra B, eu quero o sucessor do antecessor de 99. Então, vou colocar o 99. O antecessor dele é 98. E o sucessor do 98 é o próprio 99, tá? Então, a nossa resposta aqui na letra
B é 99. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira avaliação aí do sexto ano, 2023. Espero que vocês... na verdade, alguns alunos não foram bem, né? Já sei o resultado. Estou corrigindo aqui o seu resultado. Mas a galera aí que não foi bem na prova, espero que depois de assistir esse vídeo vocês tenham entendido todas as questões, né? E passe a achar essa prova fácil, tá? Interessante é isso. Mesmo depois da prova, se você aprender, é isso que conta, beleza? Eu espero que vocês consigam, se vocês estudam bastante aí, tá? E consigam ser aprovados. Esse é o nosso objetivo, que todos os alunos sejam aprovados, beleza? Abraços, até o próximo vídeo, até a nossa prova. Valeu!